Olá, eu sou o professor Jairo Postal e hoje nós vamos fazer alguns exercícios de concordância verbal. Em 2 vídeos anteriores, nós estudamos as principais regras de concordância. Hoje vamos exercitá-las. Observemos este primeiro enunciado. Mais de um aluno não participará das Olimpíadas do colégio. Em primeiro lugar, vamos localizar o verbo. Temos aqui o verbo participar no futuro, participará. Vamos localizar agora o sujeito. Para encontrarmos o sujeito, basta fazer a pergunta o que ou quem antes do verbo. Quem não participará das Olimpíadas? Mais de um aluno. Mais de um aluno é o sujeito da oração. Há uma regra que diz, se o sujeito apresentar a expressão mais de um, o verbo permanecerá no singular. É o caso. Então, esta construção está correta, ela está de acordo com a língua culta, com as regras prescritas pela gramática normativa. Há apenas 2 exceções quando o sujeito é constituído pela expressão mais de um. Se houver repetição, por exemplo, mais de um aluno e mais de um professor não participarão das Olimpíadas do colégio. Aí sim o verbo iria para o plural, porque a expressão mais de um se repete. Temos um sujeito composto, mais de um aluno e mais de um professor. Uma outra situação que faria o verbo ir para o plural é se houvesse indicação de reciprocidade. Por exemplo, mais de um aluno se abraçaram com a notícia da vitória. O verbo aí abraçar, ele está indicando reciprocidade com aquele pronome se. Quer dizer, um abraçou o outro e o outro abraçou o primeiro. Então, houve uma reciprocidade, o verbo iria para o plural. O segundo enunciado, este é um dos supermercados que mais faturou neste ano. Aqui nós temos a expressão um dos que. Quando temos a expressão um dos que, são possíveis 2 concordâncias. O verbo pode ficar no singular ou ele pode ir para o plural. Destaco mais uma vez que a forma plural é a mais recomendada pelos gramáticos, mas poderíamos deixar no singular, se nós queremos dar ênfase a um dos supermercados, aquele que mais faturou. Então, a construção está correta, embora pudesse ser também, este é um dos supermercados que mais faturaram neste ano. A lógica é a seguinte, a expressão um dos que equivale a um daqueles que. Então, nós poderíamos ter aí a concordância dentre todos os supermercados que faturaram, este é um dos que se destacou neste ano. Somos nós quem escreveu este artigo. Aqui nós temos o pronome relativo quem, e toda vez que aparecer o pronome relativo quem, o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o seu antecedente. Neste caso, o verbo está na terceira do singular, a construção está correta. Somos nós quem escreveu este artigo. Qual é a lógica? Se eu iniciasse a frase pelo quem, teríamos quem escreveu este artigo, somos nós. O escreveu está concordando com o quem. Ele poderia também concordar com o termo antecedente, o nós. Somos nós quem escrevemos este artigo. Mas está correto. Aliás, essa é a forma mais indicada pelos gramáticos. Quando aparecer o pronome relativo quem, deixar o verbo na terceira pessoa do singular. Não haviam mais ingressos na bilheteria. Temos que tomar cuidado, aqui temos o verbo haver. O verbo haver, quando significa
existir é impessoal, ou seja, não há sujeito. É uma oração sem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Não havia mais ingressos na bilheteria. Devem fazer 2 dias que ele viajou. Outro verbo impessoal, outro que deve permanecer sempre na terceira pessoa do singular, é o verbo fazer, quando indica tempo. Nós temos aqui o verbo fazer, indicando tempo, 2 dias, só que ele vem acompanhado de um verbo auxiliar, o verbo dever. O verbo impessoal, ele transfere a sua impessoalidade para o verbo que o acompanha, para o verbo auxiliar. Então, a forma correta, a forma que está em conformidade com a língua culta é deve fazer 2 dias que ele viajou, e não devem fazer. Se não houvesse verbo auxiliar, seria faz 2 dias e não fazem 2 dias. Então, deve fazer e não devem fazer. Já bateu 8 horas no relógio da matriz. O verbo aqui é o verbo bater. Toda vez que o verbo bater se referir a horas, ele vai concordar com o número de horas, desde que a palavra relógio não apareça como sujeito da oração. Então, já bateu 8 horas no relógio. Nós não estamos dizendo que foi o relógio da matriz que bateu 8 horas. Estamos dizendo que foi no relógio. Esse no relógio não está exercendo a função de sujeito. É uma adjunta adverbial. Então, o verbo bater deve concordar com o número de horas. Já bateram 8 horas no relógio da matriz. Agora, se em vez de no relógio fosse o relógio, aí o verbo ficaria no singular, porque relógio seria o sujeito. O relógio da matriz já bateu 8 horas. Mas nós não estamos dizendo que foi o relógio que bateu, foi no relógio que as horas bateram. Chegou somente Pedro e meu primo. Nós temos aqui o verbo chegar. Qual é o sujeito? Quem chegou? Pedro e meu primo. Temos um sujeito composto, só que aqui nós temos um caso particular. Esse sujeito é composto, mas ele vem após o verbo. Nós dizemos que ele é posposto ao verbo. Quando nós temos um sujeito composto, aqui no caso por elementos da terceira pessoa, Pedro equivale a ele, meu primo a ele, são possíveis 2 concordâncias. Podemos jogar o verbo para o plural, concordando com os 2 núcleos, Pedro e primo. Poderia ser chegaram, somente Pedro e meu primo, ou podemos concordar com o sujeito mais próximo. O primeiro que aparece é Pedro. Chegou somente Pedro e meu primo. Está correto. Agora veja, isso só é possível quando o sujeito vier após o verbo. Se o sujeito viesse antes, o plural seria obrigatório. Pedro e meu primo chegaram. Os alunos parecem entenderem a matéria. Nós temos aqui o verbo entender precedido do verbo parecer. Ora, toda vez que isso ocorrer, quando tivermos o verbo parecer e um outro verbo no infinitivo, há 2 possibilidades de concordância. Ou o verbo parecer vai para o plural e o verbo infinitivo fica no singular, ou o contrário, o verbo parecer fica no singular e o infinitivo vai para o plural. Os 2 no plural não está de acordo com a língua culta. Então aqui haveria 2 maneiras de corrigir. Os alunos parecem entender a matéria, os alunos parecem entender a matéria, ou os alunos parecem entenderem a matéria. Se eu deixar o verbo entender no singular, o parecer vai para o plural.
Se deixarmos o parecer no singular, o entender vai para o plural. As estrelas parecem brilhar. As estrelas parecem brilharem, mas jamais as estrelas parecem brilharem. Aí está errado. Vossa Excelência, tereis um grande problema a enfrentar em vossa gestão. O verbo aqui, o verbo ter, tereis. Quem é que terá? Vossa Excelência. O sujeito aqui é um pronome de tratamento. Toda vez que o sujeito for um pronome de tratamento, o verbo deverá ficar na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Depende se o pronome de tratamento está no singular ou no plural. Aqui no caso é singular, Vossa Excelência. Só caberia uma forma, Vossa Excelência terá um grande problema. Vou dar-lhes uma dica. Toda vez que aparecer um pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Senhoria, Vossa Alteza, imaginem que ali esteja o pronome você. Se fosse você, como ficaria? Você terá um grande problema. Vossa Excelência terá um grande problema. Vossa Majestade terá um grande problema. Se fosse plural, vocês terão um grande problema. Vossas Excelências terão um grande problema. Se o sujeito for um pronome de tratamento, o verbo vai para a terceira pessoa. Só que temos que fazer mais uma correção. Lá no final aparece a enfrentar em vossa gestão, vossa. Aqui o pronome possessivo também tem que ficar na terceira pessoa. Então, Vossa Excelência terá um grande problema a enfrentar em sua gestão, e não vossa. Os pronomes também vão para a terceira pessoa. É porque nós temos uma ideia equivocada de que, por se tratar de Vossa Excelência, o verbo e pronomes devem ir para a segunda do plural, como se houvesse um vós ali. Sempre terceira pessoa, do singular ou do plural, dependendo de o pronome de tratamento estar no singular ou plural. Já soou 10 horas o relógio da estação. Aqui nós temos o verbo soar, soar, que é diferente de suar. Suar com U é transpirar. Soar é bater, emitir som. Já soou 10 horas o relógio da estação. Muito bem. O verbo soar, bater, dar, quando indicam horas, geralmente concordam com o número de horas, desde que a palavra relógio não apareça como sujeito. E aqui é o caso. Se eu perguntar o que já soou o relógio, tanto é que na ordem direta seria o relógio da estação já soou 10 horas. Já soou 10 horas o relógio da estação. O soou aqui está concordando com a palavra relógio. Relógio aqui exerce a função de sujeito. Agora, se não houvesse a palavra relógio, aí seria já soaram 10 horas, ponto. Já soaram 10 horas. Mesmo que em vez de o relógio aparecesse no relógio, aí também o verbo iria para o plural. Já soaram 10 horas no relógio da estação. Se eu colocar ali a preposição em, vai haver uma contração com o, no. Esse no relógio deixa de ser o sujeito e ele passa a ser o adjunto adverbial de lugar. Em que local as horas soaram? No relógio da estação. Uma manada de javalis invadiu a aldeia. O verbo aqui é invadir. Quem invadiu a aldeia? Uma manada de javalis, sujeito. Agora veja que curioso, qual é o núcleo do sujeito? Na verdade é manada. Manada é um sujeito coletivo. Eu posso ter uma manada de elefantes, manada de javalis, manada de porcos. Se eu dissesse apenas uma manada, o singular seria obrigatório. Uma manada invadiu a aldeia. Mas quando nós temos um sujeito coletivo no singular e ele vem especificado,
Aqui cabem as duas formas, singular ou plural. Tanto faz dizer uma manada de javalis invadiu a aldeia ou uma manada de javalis invadiram a aldeia. Se colocarmos no singular, estaremos fazendo uma concordância lógica, estaremos fazendo uma concordância gramatical, porque o núcleo é manada. Agora, se concordarmos com javalis, estaremos fazendo uma concordância com a ideia, uma concordância ideológica, que a gramática também agasalha, aceita. Os Estados Unidos destruiu o Iraque. O verbo é destruir. Quem destruiu o Iraque? Os Estados Unidos. Aqui temos um caso também à parte. O sujeito é um topônimo. O que é um topônimo? Nome de localidade geográfica. Há uma regra que diz: se o nome de localidade geográfica for plural e vier antecedido de artigo definido no plural, ou seja, os ou as, o verbo obrigatoriamente irá para o plural. Os Estados Unidos destruíram o Iraque. A nossa tendência de colocar destruiu é porque nós pensamos como sendo um país. Mas uma coisa é a concordância com a ideia, a outra é gramatical. Os Estados Unidos é um nome de país, mas plural, pluralício. O verbo vai para o plural. Não se fabrica mais automóveis como antigamente. Temos que tomar cuidado. Aqui nós temos o verbo fabricar acompanhado do pronome se. Cuidado com expressões como aluga-se, vende-se, conserta-se, amola-se, afia-se, fabrica-se. Nós temos aqui o verbo fabricar. O verbo fabricar é transitivo direto e ele vem acompanhado do se. Tudo indica termos aqui a chamada voz passiva sintética. E como nós tiramos essa dúvida? Ora, é possível passá-la para a analítica. Essa construção equivale a automóveis não são mais fabricados como antigamente. Automóveis não são mais fabricados como antigamente. O sujeito da oração é automóveis. O que não se fabrica mais? Automóveis é o sujeito. Então o verbo deve ir para o plural. Não se fabricam mais automóveis. Cuidado! Aluga-se casa, alugam-se casas. Amola-se tesoura, amolam-se tesouras. Conserta-se fogão, consertam-se fogões. O verbo, quando ele está na voz passiva sintética, ele vai concordar com o sujeito. Sujeito no singular, o verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Foram elas quem digitou o trabalho. De novo, aparece o pronome relativo quem. Toda vez que aparecer o pronome relativo quem, o verbo poderá ficar na terceira pessoa do singular. Está perfeita essa construção. Tanto é que eu poderia começar com a palavra quem. Quem digitou o trabalho foram elas. Agora, haveria uma outra? Haveria. Eu poderia concordar com a palavra que vem antes do quem, que no caso, elas. Foram elas quem digitaram o trabalho. Os gramáticos aceitam, concordam, indicam mais esta forma no singular. Acontece muitos assaltos neste bairro durante a noite. Qual é o verbo? Acontecer, acontece. Vamos achar o sujeito. O que acontece neste bairro? Muitos assaltos. Muitos assaltos é o sujeito da oração. Se o sujeito está no plural, o verbo deve também ir para o plural. Acontecem muitos assaltos. Temos que tomar cuidado aqui. É aquele caso da ordem inversa. Nós temos uma tendência de deixar o verbo no singular e colocar o sujeito após ele no plural. Cuidado. Chegou apenas o livro e os dicionários. Qual é o verbo? Chegou. O que chegou? O livro e os dicionários. Muito bem. O livro e os dicionários, sujeito da oração. É um sujeito composto. Temos aqui dois núcleos, livro e dicionários.
E há uma regra que diz, não é? Quando o sujeito for composto e vier após o verbo, há duas possibilidades de concordância. Ou o verbo vai para o plural, concordando com os dois, chegaram apenas o livro e os dicionários, ou pode-se concordar com o sujeito mais próximo, o núcleo mais próximo, que no caso é livro. Então essa construção está correta. Chegou apenas o livro e os dicionários. Agora, se o verbo viesse depois, o plural seria obrigatório. O livro e os dicionários chegaram. Agora veja aqui, de novo, nós temos o sujeito composto que vem após o verbo, mas cuidado, o que chegou? Os dicionários e o livro. A mesma coisa, sujeito composto, ele vem após o verbo, nós podemos concordar com os dois ou com o mais próximo. Se eu concordar com os dois, o plural é obrigatório. Chegaram apenas os dicionários e o livro. Agora, se eu concordar com o mais próximo, qual é o mais próximo aqui? Os dicionários. O mais próximo está no plural. Então, o verbo vai para o plural. Aqui, obrigatoriamente, não tem como, ó. Tá? Chegaram apenas os dicionários e o livro. Existem muitas pessoas passando fome na Índia. O verbo aqui é o verbo existir. Vamos achar o sujeito. O que existe? Muitas pessoas. O verbo existir concorda normalmente com o sujeito ao qual ele se refere, tá? Então, muitas pessoas está no plural, existem muitas pessoas. Agora, se fosse o verbo haver fica sempre no singular, quando for sinônimo de existir. Há muitas pessoas passando fome na Índia. $3.000 são muito por uma viagem de apenas 5 dias. Muito bem. Toda vez que nós tivermos a expressão é muito, é suficiente, é bastante, indicando quantidade, peso, medida, essas expressões ficam sempre no singular, são invariáveis. $3.000 é muito, tá? 8 quilos de carne é suficiente. Toda vez que indicar peso, valor, medida, essas expressões é muito, é pouco, é suficiente ficam no singular. Acreditavam-se em vários deuses na Roma antiga. Mais uma vez temos um verbo acompanhado do se, do pronome se. Temos que tomar cuidado. Se o verbo for transitivo direto, se ele admite a pergunta o que, nós temos uma voz passiva sintética. Então, aluga-se vestido de noiva. Aluga-se o quê? Vestido de noiva. Vestido de noiva é alugado. Se forem vestidos de noiva, alugam-se vestidos de noiva. Mas aqui é um pouco diferente. O verbo acreditar não é transitivo direto. Nós não fazemos a pergunta o que. Acreditava-se em que ou em quem. Quando o verbo for transitivo indireto e vier acompanhado do se, nós temos aqui um índice de indeterminação do sujeito. E o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Acreditava-se em vários deuses na Roma antiga. É igual precisa ser de motoristas e não precisam ser de motoristas. Tanto é que é impossível colocar essa frase na voz passiva analítica. Ninguém diz vários deuses eram acreditados. Não dá. Nós temos aqui um sujeito indeterminado. Sou um homem que faço tudo para alegrar meus filhos. Cuidado! Aqui nós não temos o pronome relativo quem, mas o pronome relativo que. Sou um homem que.
quando aparecer o pronome relativo que, o verbo concorda com o termo que vem antes do que. Aqui no caso a palavra que vem antes do que é homem. Então não é homem faço, homem faz. Sou um homem que faz. Sou um homem que faz. E eu tenho que alterar o resto. Eu sou um homem que faz tudo para alegrar seus filhos, tá? Aqui, olha, corrijam, seus filhos e não meus filhos. Sou um homem que faz tudo para alegrar seus filhos. O homem faz tudo para alegrar seus filhos. Aqueles homens parecem estar bêbados. Nós temos aqui o verbo parecer, acompanhado de um outro verbo no infinitivo. Toda vez que isso ocorrer, ou o verbo parecer vai para o plural e o infinitivo fica no singular, ou o verbo parecer fica no singular e o infinitivo vai para o plural. Da maneira como aqui está correto. Aqueles homens parecem estar bêbados. Correto. Poderia ser também aqueles homens parecem estarem bêbados. Já bateram meio-dia os relógios da catedral. Temos aqui o verbo bater, indicando horas. Toda vez que aparecerem os verbos bater, soar, dar, indicando horas, a regra geral é, eles vão concordar com o número de horas. Desde que a palavra relógio não apareça exercendo a função de sujeito. Aqui aparece os relógios da catedral. Se nós colocássemos isso na ordem direta, como ficaria? Os relógios da catedral já bateram meio-dia. A frase está perfeita. Já bateram meio-dia, o bateram está concordando com os relógios. O sujeito da oração é os relógios da catedral. Agora, se não aparecesse aí os relógios da catedral, ficaria já bateu meio-dia, ponto. Está correta. Os Andes fica na América do Sul. De novo, o que fica na América do Sul? Os Andes. Temos aqui nome de localidade geográfica, topônimo. Toda vez que o nome de localidade geográfica vier antecedido de artigo definido, o plural é obrigatório. Os Andes ficam na América do Sul. Vossa Excelência, esquecestes vossa agenda em minha sala. Temos aqui o sujeito Vossa Excelência, pronome de tratamento. Quando o sujeito for um pronome de tratamento, o verbo fica sempre na terceira pessoa, do singular ou plural, conforme o caso. Aqui Vossa Excelência está no singular. Vossa Excelência esqueceu sua agenda e não vossa. Os pronomes também... os possessivos vão para a terceira pessoa. Vossa Excelência esqueceu sua agenda em minha sala. Ontem fizeram 10 anos que nos casamos. Aqui temos o verbo fazer indicando tempo. Toda vez que o verbo fazer indicar tempo, ele é impessoal, ou seja, fica no singular. Ontem fez 10 anos que nos casamos. Bom, fizemos uma retomada das regras, encerramos aqui o estudo de concordância verbal. Até a próxima.